Hilda, sou da etnia Avaré, tá? Falo a minha língua materna. Estou aqui representando a nossa organização ACIBA, Associação Indígena de Barcelos. Quero agradecer por estar aqui, trazendo alguma mensagem para vocês, saber, ter um conhecimento de como surgiu a nossa organização, qual foi a nossa luta, o motivo de eu estar aqui. Talvez, se não fosse pela organização, eu não estaria aqui conhecendo esse lugar maravilhoso, e também através do Dr. Sidney e do Dr. Pedro, que também nos apoiaram bastante na época em que a gente estava começando a formar a nossa organização. Foram as duas pessoas que muito lutaram junto com a gente, de mãos dadas, né? Viajei bastante com ele, pegando chuva e sol no interior, nas comunidades, fazendo visitas, levantamentos das comunidades, dos povos indígenas que tanto sofriam naquele interior tão grande. Quando a gente fala do Amazonas, muita gente já fica assim, emocionado em querer conhecer o Amazonas, porque realmente o Amazonas é muito grande e é muito lindo. E nesse Amazonas aí nós temos muita gente, muitos povos indígenas perdidos que precisam da ajuda de muita gente. Então, através disso que a gente fomos descobrindo que nós estávamos esquecidos nesse grande Amazonas. Então, a gente começou a criar uma organização. E essa organização ela foi criada por motivo de que a gente vivia muito discriminado. E a gente não tinha aquele direito de conhecer os nossos direitos, de reivindicar os nossos direitos, né? Então, principalmente na parte da saúde, da educação, a gente vivia sempre discriminado. O povo indígena não tinha direito a acesso à saúde, principalmente nos hospitais, né? Eram as pessoas que eram tratadas como se fosse a última pessoa, né? Então a gente começou a pensar nisso, poxa, né? Se nós também fazemos parte de um povo, então vamos tentar procurar o nosso direito. Então a gente começou, e na época a gente teve um convite para ver se a gente conseguia afundar, trazer a saúde diferenciada para os povos indígenas. E a gente nunca tinha ouvido falar nisso, mas a gente tentou correr, né? Eu, a minha irmã e mais outra senhora. E a gente fomos trabalhando e conhecendo, fomos através da FUNAI, que também nos ajudou bastante. Nessa época o Dr. Sidney chegou também para fazer o estudo e ele nos ajudou bastante, né? E a gente começou a trabalhar e puxamos o Distrito Sanitário Especial Indígena para Barcelos. E assim foi, só que depois para que isso acontecesse, a gente teria que formar uma organização. A gente começou a trabalhar para formar a organização, né? E logo depois a gente conseguiu o distrito, para nós foi um avanço muito grande. E logo depois a gente, através do Dr. Pedro e do Dr. Sidney, a gente teve contato com outras pessoas, Cauda Solidária, que também muito nos ajudou, né? Começamos a fazer projetos, a gente nem sabia o que era um projeto e eles nos ajudaram bastante, né? E elaboramos um pequeno projeto e eles enviaram para a gente. E a Cauda Solidária nos ajudou bastante, mandando para a gente no nosso orçamento um dinheiro para a gente fazer nossas viagens e levar conhecimento aos nossos irmãos indígenas que viviam no interior, né? E assim nós fomos formando a nossa organização. E com o tempo a gente já começou a ver também que a gente tinha pessoas
no interior, que também era muito escravizado no Forte da Piaçaba, né? O que o doutor Pedro acabou de falar, isso eu confirmo que é verdade, ele fez um trabalho muito grande, tá? Lá é uma escravidão muito grande, porque lá trabalham com a piaçaba, tem pessoas que entram para aqueles igarapés para tirar as piaçabas e eles têm filhos que nascem para lá e não sabe, não conhece nem o rio, nem a cidade, morrem para lá, os patrões levam mercadoria, trocam com a piaçaba, são coisas caras, é um absurdo. Então a gente ficou pensando nisso e começamos a trabalhar para que a gente possa tirar os nossos irmãos de lá, né? E a gente foi levando o movimento em frente cada vez mais, através das pessoas que nos ajudaram. E também e logo depois, em 2000, também a gente teve nas comunidades também a gente teve uma coisa, uma invasão, quero dizer assim, tão grande no turismo, né? Não quero dizer que os turistas invadiram, né? Mas eu quero dizer assim, os empresários que levam, eu acho assim que eu coloco a culpa mais nos empresários, porque são eles que levam os turistas até lá, né? Os turistas não conhecem, mas os empresários conhecem, né? Então a gente teve uma briga muito grande com um empresário chamado Felipe, que ele entrou lá sem consultar ninguém, nem mesmo a prefeitura, e foi colocando no hotel de selvas, e não deixava mais ninguém pescar, era assim, rios que ele pescava, não deixava a comunidade pescar, os indígenas não tinham mais direito de nada, então ele foi invadindo mesmo, né? E quando os outros vírus também eles começaram a invadir. E hoje nós temos vários deles que estão lá e começaram também a fazer pistas clandestinas, que a gente nem sabia para que servia aquilo. Quando a gente começou a descobrir, aí a comunidade começou a mandar documentos para a gente, para CIBA, aí nós começamos também a enviar, né, para as instituições que a gente achava que podia nos ajudar, e a gente trabalha muito nisso. Aí a gente não pode nem como controlar, porque eles têm os aviãozinhos que descem naqueles rios, nos lagos, nos igarapés, e pegam o peixe e maltratam. Muitas vezes, acho que com certeza já viram passar na televisão que eles pescam, né, e depois tiram o anzol e soltam. Mas não é só isso não, o peixe ele não fica mais sadio, principalmente o tucunaré, porque ele fica magro e muitas vezes ele morre. Então nossos peixes estão se acabando. Nos lagos nós não temos mais aquela facilidade de peixe que a gente pegava, né? Os peixes estão se acabando por causa disso. A gente já brigou muito, a comunidade brigou muito, e fazem reivindicações pra gente, e a gente vai lá, tenta conversar, né? E fica difícil até agora a gente controlar isso. Porque muitas vezes eles nem ficam só naquele lugar, ou em outros rios, eles são em vários rios, né? E ficam pescando esses peixes assim, e também eles não trazem nenhum benefício para as comunidades. Como a gente sempre fala, a gente não é contra o turismo, mas que eles querem um turismo que